Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Hoje a gente preparou uma surpresa para vocês, e o que eu considero particularmente um verdadeiro presente para toda a nossa audiência, por conta da qualidade, da sensibilidade e, por que não dizer, o lirismo do tema. E para nos guiar nesse episódio fantástico, nós teremos a participação que entrará, obviamente, na memória desse podcast, né? Nós vamos conversar com a Lívia Biancalana, uma druidista com mais de 15 anos de caminhada no druidismo, tendo exercido também o cargo de secretária e presidente do Conselho Brasileiro de Druidismo e Reconstrução Celta, foi integrante do Carceiro e que atualmente segue ao lado de suas amigas no Bosque Salgueiro. Seja bem-vinda, Lívia. Seja bem-vinda, Lívia. E o tema do Nemeton Podcast, que traz hoje, é de fato uma pérola de beleza e sabedoria dentro da espiritualidade céltica. Afinal, a maioria dos sistemas de crença existentes possui um conto, um mito sobre a origem de seu povo e, obviamente, que a nossa, que discorre tão fortemente sobre deuses, heróis e espíritos diversos, não poderia ficar de fora, não é mesmo? Com certeza, gente. Obrigada por me receberem aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês um pouquinho mais sobre a Auramor. É isso aí. Então, para começar, a gente quer saber um pouquinho sobre você, a sua trajetória no druidismo, como você chegou nessa comunidade, enfim. Conta pra gente aí a sua história, Lívia. Minha história no druidismo, ela começa um pouco diferente, né? Muitas pessoas chegam no druidismo através da Wicca ou de práticas já mágicas, esotéricas, né? E eu cheguei no druidismo através do espiritismo. Eu estava numa fase de adolescente perdida, procurando religiões, então eu ia para missa, eu fui para vários lugares, na verdade. E meu pai é espírita. Ele me deu um livro do Allan Kardec para eu ler. E aí falava que ele era druida. E eu fiquei, gente, o que é isso? E fui pesquisar um pouquinho mais do que significava ser druida, né? Para além de Asterix, Obelix, Paronamix, o que significava ser druida ali naquele contexto. E eu me encontrei, não no Allan Kardec, mas sim no que ele dizia já ter sido uma vez na vida. Quando eu comecei a ler mais sobre o druidismo, sobre o reconstrucionismo celta, as coisas fizeram sentido para mim, assim, quase como se as engrenagens da vida conectassem e automaticamente as coisas fizessem sentido. E não por coincidência, eu vi um post da Sheila, do Kairi Taubi, que eu conhecia do Tolkien Brasil, né, da Toca São Paulo, postando sobre o segundo encontro brasileiro de druidismo e reconstrucionismo celta. E aí eu falei, Sheila, pelo amor de Deus, existem outras pessoas que fazem isso aqui no Brasil, como é que eu encontro essas pessoas? E aí ela me recomendou para a turma Sarmente do Ramo de Carvalho, e eu conheci o Wallace e o Velicon, e considero grandes mentores para mim até hoje. Comecei a minha vida no Ramo de Carvalho. E o resto foi, assim, bem história, né? Eu tô nessa jornada já, como eu disse, né, me apresentaram há mais de 15 anos, junto das minhas irmãs, a Juju Couto, a Ju Bodoguena e a Lutin. Escolhi o caminho do druida, recebi meu nome, a Tanovinda, Asa Branca. Então, tô por aqui assim, comecei nessa jornada maluca desse jeito. Sabe que é interessante porque a minha avó tinha falado desse livro, eu nunca li esse livro que fala que o próprio Allan Kardec acho que fala isso, né? Que ele foi um druida numa época da vida dele. Eu já ouvi falar dessa história aí. Ele fala de vidas passadas, né? De ter sido um druida em vidas passadas. Um dos capítulos parece que é sobre ser druida, né? Isso, exatamente. E aí agora vamos um pouquinho pro tema, né? Começando assim, o que era o Auramor, a grande canção? Né? O que a gente pode falar dela assim para começar? Bom, a Auramor ela é um mito de criação, uma explicação de cosmogonia, por assim dizer, né? Ou cosmogenia. Seria um modelo de origem da realidade, uma especulação de como que a realidade veio a se tornar, né, pro mundo celta. Seria o equivalente de mito primordial de criação, assim, mas uma coisa que é importante frisar é que
a Oramor, ela é um conceito um pouco mais moderno, atribuído ao druidismo, assim. Então, se a gente voltasse no tempo, chegasse lá das diferentes tribos celtas e perguntasse para eles o que é Oramor, eles não iam ter, assim, escrito como a gente vê na Bíblia, o mito de criação, né? Ela é uma interpretação mais moderna de uma forma de se enxergar as coisas, de uma forma quase como um nó celta, que não existe nem começo, nem meio, nem fim. Ela é muito comentada pelos estudiosos modernos de druidismo, mas ela não tem tantas referências textuais quando a gente vai pensar em arqueologia, em textos históricos mais antigos. Ela faz parte de uma tradição oral já bem conhecida, mas a gente sempre precisa contextualizar que, diferente de achados arqueológicos sobre o uso de metais ou instrumentos ou elementos de ferramentas, a Oramora, que é um conceito mais elaborado pelos praticantes de druidismo modernos. Entendi. Um ponto, como quase tudo que a gente tem na nossa espiritualidade, o material de pesquisa, normalmente ele vem entremeado de outras coisas, né? Mascarado de outras coisas. Essa escassez de fonte, que é parte significativa de tudo que a gente tem dos próprios celtas, de informação e crença, foi muito difícil para você buscar material, buscar referência para fazer a pesquisa sobre esse tema? Foi um pouco. Eu primeiro conheci o conceito da Oramor nos meus estudos no ramo de Carvalho. Se eu não me engano, na época que a gente estava falando dos vates, assim, eu nem estava no caminho do druida ainda, tanto que a Oramor foi meu tema inicial de formação da turma semente no ramo de Carvalho, né? Foi aí que eu comecei a estudar sobre ela. E eu fui apresentada brevemente, assim, sobre o conceito do que seria essa grande canção. Porque eu falei que ela é um mito de origem, falei que ela é uma cosmogonia, mas não disse muito bem o que ela é, né? Então, seria uma grande canção, um uníssono, que liga todas as coisas. Como no início foi o verbo, né, no catolicismo, que a gente é mais acostumado aqui no Brasil, a Oramor seria esse som inicial do qual tudo deriva. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que não existia um autor que falava sobre a Oramor. E não tinha uma tradução mítica que falasse sobre isso, assim, diferente de alguns contos de deuses que a gente tem, que são traduzidos de poemas, de proto-celta, né? Não tinha uma fonte só. Então, para pesquisar sobre Oramor, eu tive que ir caçando em várias fontes. O que eu tenho hoje em dia como a fonte do meu estudo são parágrafos em diversos livros, capítulos de diversos autores. Quase um apanhado, assim, uma coleção de referências, mas não tem um artigo específico. Ou, minto, né? O Frank McOwen fez um artigo sobre a Oramor, mas não é especificamente sobre a Oramor, ele fala sobre por que nós temos medo de morrer. E aí ele cita a Oramor como parte disso. Então, a busca de fontes, no caso aqui, é um grande apanhado, né? De autores e referências e o modo como esses autores encaram a Oramor dentro das suas práticas pessoais. Então, existe muito de gnose também sobre o tema. Existe gnose pessoal minha, mas existe essa gnose coletiva, e o que eu costumo comentar, que é engraçado, é que os autores começam a se referenciar. Então, você lê o Regan e ele cita o Frank McOwen, que cita o John O'Donoghue, que cita o Frank McOwen. Então, os autores começam a se referenciar, né? E aí vira quase um assunto cíclico, como a própria Oramor, ela volta dentro dela mesma no grupo de referências. Então, eu ia perguntar muito sobre essas referências, assim, como é que se dá essa reconstrução histórica disso? Porque como você falou, né, a gente não tem muita a como é que essa ideia se formou, né, nesses povos? E como que foi juntando esses pedacinhos para poder a gente criar essa noção de hora mor que a gente tem hoje em dia? Você tem alguma ideia disso? Sim, brevemente, assim, o druidismo
de modo geral, ele é muito feito de conexões e ensinamentos orais, né? Hoje em dia, nem tanto, hoje em dia a gente sempre fala estuda, 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 referência, 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 texto, texto, texto. Então, hoje em dia não é só oral, mas antigamente ele era oral, né? E a gente pensa, quando a gente fala, os celtas, eram vários povos, né? Das Ilhas Britânicas, Irlanda, Península Ibérica, eram vários povos diferentes. Então, existem diversas tradições orais desses países, desses lugares. E esses autores, como, por exemplo, o próprio Frank McEwen, ele é escocês. Então, ele bebe muito do que ele aprendeu mesmo quando criança, do que ele viveu, dessa importância e do significado da música. E isso a gente consegue perceber muito claramente, assim. A gente tem a harpa do Dagda, diversos contos sobre os nossos deuses, heróis, guerreiros, reis, praticando música, louvando bardos, tendo esse contexto de notas e canções, e a gente tem um caminho sacerdotal, o caminho do bardo, né, dedicado a isso, a transmitir a história oral e transmitir a história oral através da música. Então, as referências históricas, elas sempre vêm um pouco do sempre foi assim, só sei que sempre foi assim. Mas é o que acontece em história oral, né? Você sabe porque sua avó te ensinou, e sua avó sabe porque a avó dela ensinou. E que as coisas funcionam desse jeito e elas estão interconectadas dessa forma. A gente tem um pouco aqui no Brasil dessa síndrome do cachorro vira-lata que eu falo, que parece que tem uma necessidade de você citar quem que foi o gringo que falou a respeito. Então aqui eu vou citar vários gringos que falaram a respeito, porque é isso que a gente faz aqui, até no meio do druidismo. Mas, porém, todavia, contudo, eu queria trazer de cara a provocação de que eu sinto, pelo que eu vejo, da vivência e das falas dos meus companheiros de druidismo, que todo mundo, de uma certa forma, sente a hora mor antes de descobrir que esse conceito existe. Ou seja, a gente sente que existem os sons do mundo, que a natureza fala com a gente, que ela faz barulho, e que os deuses falam com você de uma maneira que não é linguagem de palavras. Você já se sente interconectado com todas as coisas. E é por isso que quando o conceito de Oromora é apresentado, ele faz tanto sentido, ele parece que ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá porque a gente nasce, na minha visão, sabendo ouvir a Oromora. E a gente desaprende a ouvir a Oromora. Vou fazer só um apanhado aqui. Tem uma localidade em Glasgow, que é na Escócia, que tem justamente esse nome, Oramor. Estava vendo aqui. Não é mesmo? Não sabia não. A gente não sabia. Interessante. Eu também não fazia ideia. Agora a gente chegou no ponto que eu tava aguardando, né? Que é puxar esse episódio pro lado nerd da força, né? Que inclusive, cara, é muito chamativo, é muito transparente isso na ideia da Oramor, né? E inclusive a gente viu, né, no nosso material de pesquisa que você mesma já puxou essa possibilidade, essa similaridade, né? Que seria o quê? Que seria do Tolkien, né? Tipo, o escritor que criou a fantasia moderna, por assim dizer, né? O que deu um grande impulso para a fantasia moderna, né? O criador do Senhor dos Anéis, Silmarillion, dele ter puxado do conceito da Oran-Mor a grande inspiração para compor a Ainulin Dale, né? Que é a grande canção da criação da Terra-média, onde Ilúvatar pegou os outros Valar e colocou eles para cantarem e compor essa canção, e aí o Morgoth foi lá e virou a dissonância da parada, enfim. O que você pode contar mais sobre isso pra gente, Lívia? Agora vai vir o lado do Tolkien aqui. Bom, Tolkien era das Ilhas Britânicas, né? Ele era um grande estudioso da língua inglesa e de outras línguas também, né? Latim, grego, ele era um grande estudioso. E ele estudou o galês para fazer o Sindarin, uma das línguas élficas. Eu não sei se vocês sabiam, né, disso. Então, assim, um grande estudioso de contos de fada, e aqui contos de fada não as fadas da Disney, as fadas Xi, né, as fadas malvadas, e do famoso folclore, né? Então, muita coisa dos livros dele traz já mitologias
das Ilhas Britânicas, mitologias irlandesas e galesas. Então a gente consegue ver que tem muita inspiração, e não à toa até hoje, quem joga D&D, os elfos, né? A gente começa a falar às vezes de conceitos de druidismo e as pessoas que jogam RPG falam, ai, disso eu sei o que é um druida, essa coisa de se transformar em animal, se transformar na natureza. Tudo isso deriva de Tolkien, deriva da obra dele. Eu não quero dizer que Tolkien era pagão, porque não era, ele era cristão. Mas dentro do cristianismo, a gente também tem um mito criacionista que tem a ver com o verbo, que tem a ver com palavra e que tem a ver com o som. Então, a Nwendali, ela é muito, muito parecida com a Oromor, nesse sentido de que é uma canção da que tudo deriva, da que tudo se cria, e que os deuses também fazem parte dessa canção, né? Que eles também fazem parte dessa orquestra, estão ali tocando. E eu gosto do conceito apresentado de dissonância na Nwendali, porque às vezes quando a gente está falando de Oromor, a gente está falando muito de harmonia, de ouvir a natureza, de você se sentir conectado, mas faz parte de uma boa música você ter elementos desarmônicos e você ter mudança de cadência, né? Faz parte da fruição, quando a gente está curtindo uma música mesmo, não ser tudo igual. E ele traz isso, de que é importante você ter esses elementos que destoam exatamente para você poder apreciar a harmonia. E como boa nerd, né? Como boa nerd, eu adoro quando coisas do meu cotidiano ou da minha crença são referenciadas nas obras de ficção, né? Eu me sinto vista, assim. Mas não é só Tolkien que fala sobre isso. A gente tem diversas referências aí a esse mito de criação gerado pela música, principalmente porque ele é muito comum, né? A gente tem outras sociedades ancestrais que também tratam da música e da canção como criação, assim como a gente tem várias que falam sobre a energia, né? O raio, o criador, essa energia que cria todas as coisas. Então, é comum. Então, a gente vê, por exemplo, no Vedanta, nos Védicos, no hinduísmo, o Om, né? Aí tem o verbo, na Cabala, no judaísmo, você também tem essa questão da importância da palavra, da imposição das palavras e como as palavras elas são geracionistas, né? Elas geram coisas. Aí as teorias de comunicação moderna também falam, você gera sentimentos a partir das palavras, a partir do som, né? Então, muitos outros autores de ficção científica, quadrinhos de super-heróis, tem muitos autores bebendo dessa fonte de criação relacionada com o som. Aproveitando a fruição da música, do som, eu participo de um coro a 4 vozes, e o regente, ele sempre fala que o grau de interessância de uma música, de uma melodia, tem a ver justamente com a dissonância que tem nela. Muito bom, né? Eu tenho cotações, eu vou pegar aqui citações de um crítico musical alemão, jornalista, que ele falava, chama Joachim Ernest Brandt, e ele fala que uma das coisas que a gente pode falar, é uma tradução livre minha, né? Mas uma das coisas que a gente pode falar sobre a matéria fundamental das coisas é que elas são vibracionais, né? E como, teoreticamente, o som ele é vibracional, então, teoreticamente, tudo é vibração. E aí ele fala que não é irrazoável a gente ter essa percepção do universo como música e como som. E aí é um crítico musical, um teorista musical, né? Então ele tá puxando sardinha pro lado dele, mas... Eu vou puxar esse gancho aí agora para falar justamente sobre isso, né? Sobre o encontro da quântica, né? Da mecânica quântica com essa coisa mais lúdica, mais mitológica, que é da Oromor, mais espiritual, né? Nem mitológica, espiritual. Falar da teoria das cordas, né? Que você falou sobre isso uma vez. E como que se dá esse encontro? Bom, deixa eu começar fazendo uma observação que eu não sou física, eu não sou das exatas, inclusive sou de humanas, casada com professor de matemática, mas sou das humanas. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês é assim, uma pesquisa muito
por cima, então me perdoem os físicos que estão ouvindo esse podcast se eu falar algum absurdo, me corrijam, vão lá no meu Instagram, entendeu? Me corrijam, tá tudo bem, eu aceito críticas. Mas quando você está pesquisando teoria musical, porque eu comecei pesquisando teoria musical por conta da religião, quando você está pesquisando teoria musical, invariavelmente você cai na física, né? Invariavelmente você chega lá. E quando eu caí na física, eu cheguei na teoria das cordas, né? Então, a teoria das cordas, eu vou tentar dar uma resumida, ela fala que os elétrons, os quarks, né? Tudo isso que a gente hoje em dia entende como as menores partículas da existência, assim, elas são, na realidade, filamentos vibrantes unidimensionais, por isso que essa referência à corda, né? E ao vibrar, essas partículas subatômicas, elas juntas criam as suas propriedades, né? É uma tentativa meio de unificar a teoria da relatividade com a mecânica quântica e com outras forças fundamentais. Então, ela é conhecida como a teoria de tudo. Tem filmes sobre, inclusive, é um tema famoso também na ficção do cinema, né? Essa ficção que tenta se dizer científica, assim, e tal, e até tem filmes biográficos sobre físicos que trabalharam a teoria das cordas e tal. Ela é bem famosinha. E ela explicaria o universo inteiro, né? Desde o surgimento do Big Bang até os potenciais términos do universo, seriam essas vibrações conjuntas das partículas subatômicas. Eu gosto bastante de ver documentários e matérias que falam, na verdade, sobre física. Então, elas trazem sobre essa questão da teoria das cordas e sobre o som do universo. Falam um pouco sobre a cinemática, né, que é esse estudo do movimento das ondas. Porque eu sinto que eles são bem desconectados com o tema religioso. Então, eu não fico só no campo daquilo que seria místico, ou como a gente estava falando aqui, né, lúdico, espiritual. Eu tento colocar um pouquinho do pé na realidade e falar assim, por que eu sinto que isso acontece em mim? Bom, meu corpo vibra, né? Quando eu estou num show, meu corpo vibra. Quando eu ouço canções ou eu ouço batidas de tambores, eu estou num ritual da minha comunidade, meu corpo vibra. A água que existe dentro do meu corpo, o meu tímpano, mesmo que eu fosse uma pessoa com uma desabilidade para ouvir, né, uma pessoa que tem uma PCD, eu ainda assim sinto a vibração dentro do meu corpo. Meu professor de Libras, ele explica muito isso para mim, assim, qual é a proximidade de uma caixa de som que ele começa a sentir a vibração da música. E ele gosta de ir em rave, porque ele gosta de sentir a vibração da música e a vibração das pessoas ao redor dele. Ele diz que as pessoas vibram também. Então, me traz um pouquinho para o pé da realidade. É uma outra experiência, né? É muito engraçado, porque assim, a gente costuma entender o som pelos nossos ouvidos, porque é a forma mais fácil, né, de entender. Mas imagina uma pessoa que ela não tem esse entendimento, ela entende o som de uma outra forma completamente diferente. É muito bonito isso, na verdade, né? Não, total. Tem um artista que eu gosto bastante, que eu até citei nas palestras passadas que eu dei sobre o tema, que é o Nigel Stanford. Então, quem estiver ouvindo o podcast e quiser procurar, ele faz um trabalho artístico muito interessante com cinemática. Então, ele começa naquele experimento simples, né, de colocar um pó branco, um sal sobre uma superfície preta e vibrar, que é uma coisa que você consegue ver bem, as pessoas puxam com arco de violino num papelão, é uma experiência que dá para você fazer em casa com as crianças, e você consegue ver a forma que o som reverbera naquelas partículas, assim. E o Nigel faz isso com diversos aparatos que ele mesmo monta. Então, aparatos que está passando gás, e conforme a música mexe com esse gás, as chamas se modificam. Então ele faz diversos experimentos assim sobre a matéria, fluidos não newtonianos e como eles se mexem, como eles se movem, o som que você faz quando você coloca a mão numa coil, né, numa Tesla coil, então o som, que é essa interação do corpo com
duas energias se movimentando, o som que aquilo causa. E eu acho uma forma muito plástica da gente entender uma coisa que às vezes fica nesse campo do sentimento, da subjetividade, né? Uma fisicalidade. Eu só queria comentar sobre essa questão de né, tipo, o uso do som como, enfim, de vários tipos de aparatos para fazer musicalidade, para fazer experimentos de som. Acho que todo mundo conhece o Hermeto Pascoal, né? Ele é um músico que eu considero assim genial, porque ele consegue extrair música, sei lá, de praticamente qualquer coisa. Então, acho que no final do ano passado ele teve aqui em Brasília, ou foi no começo desse ano, não lembro exatamente quando, no festival do Banco do Brasil de blues. E assim, o cara é fenomenal, sabe? Mas por quê? Porque ele sabe utilizar ele sabe utilizar os instrumentos para que eles reverberem de uma forma que soe harmonioso, que soe musical. Então, nossa, tipo, é inexplicável. Achei interessante lembrar desse músico brasileiro, né? Porque quem não conhece, acho difícil, porque ele é muito conhecido, deveria dar uma pesquisada nele. Pegando o gancho do seu professor de Libras, se a gente lembrar que na história da música, quando o Beethoven vai perdendo a audição dele, ele começou a compor colocando a cabeça do piano para saber se era a nota correta que ele estava tocando. Ajudava até justamente pela vibração saber que era aquilo que ele estava fazendo. E a gente tem que lembrar que em comunicação, não sei se é a sua formação dele, é a minha, a gente descobre que o silêncio também é uma informação. Sim, com certeza. A ausência também é uma informação, né? Isso é muito, muito relevante quando a gente está falando de Oromori. Eu acho que uma coisa legal que vocês trouxeram, citando o Hermeto, citando Beethoven, a gente falar aquela impossibilidade de dissociar o músico da canção, que é outro conceito que eu queria trazer aqui para a nossa conversa de Oromori. Porque a Hora Mora, ela não é uma canção, a gente está falando muito de música, canção, teoria das cordas, vibração, mas ainda num contexto assim externo, né? Algo que a gente pode ouvir, algo que a gente presencia como espectador. Mas não é bem isso. Meio que no conceito ali do Nosselto, onde não existe começo, não existe meio, não existe fim, nós somos parte da grande canção e geradores dela. Assim como os deuses, nós também somos compositores dessa música. Ao mesmo tempo que a gente ouve e é afetado por essa vibração, tudo que a gente faz e vibra afeta a grande canção. Nós deixamos notas nela e recebemos dela. E eu acho isso, assim, poderosíssimo, de uma soberania incrível, porque você se percebe como autor da criação, não só como espectador dela. Quando você está solicitando algo, conversando com os deuses, você não está pedindo para que eles façam algo com você. Você está co-criando junto com eles uma realidade. Você se assume como responsável dessa realidade. Então, tem uma magnitude, assim, uma divindade de você entender sua própria sacralidade dentro daquilo que você está vivendo. Você não é só alguém que está como receptáculo. Você é autor da realidade. Você é um músico. Você faz parte de uma orquestra. E aí entra a questão de comunidade do druidismo de novo. Você é um dos instrumentos, uma das notas dessa grande canção. Você não é a grande canção, você é uma parte disso. Então, se veja como parte de um todo, entenda como você afeta os outros e como os outros afetam você. E como às vezes você precisa ter senso de responsabilidade em relação aos outros, mas também exigir dos outros um senso de responsabilidade em relação a você, porque as atitudes das outras pessoas também afetam a sua canção. Eu acho que é bem sagrado a gente se perceber como seres que também existem para além do tempo e do espaço. E aí a gente volta em conceitos de ancestralidade. Por isso que eu acho que a Oromora ela é fascinante para mim, porque ela liga diversas coisas fundamentais do druidismo, né? Então, você ao mesmo tempo que está ouvindo a canção dos seus ancestrais, você está deixando notas para os seus descendentes. Você é o ancestral também de pessoas, não só de sangue, mas de local,
de terra, de fé. Então, você faz parte de uma coisa que não tem começo, nem meio, nem fim, assim. E nossa, para mim, isso explica muito do druidismo. É por isso que eu falo, não é o conceito originário que você vai encontrar e tal, mas é uma gnose que para mim faz muito sentido, assim, que eu me encontrei dentro dela, porque eu acho que interconecta diversos pilares do druidismo para mim. Você fala que nós somos co-criadores, somos os compositores dessa grande canção, junto com os deuses e as nossas devoções, etc. Mas, pensando aqui, e as pessoas que não estão conscientes desse conhecimento? Eu quero fazer um rito para Vaélico, para Taranis, qualquer divindade da minha devoção, mas eu não tenho consciência de que as músicas que eu entoo, as orações que eu faço, as vibrações que eu né, toco o meu cajado, toco o meu tambor, que essas coisas criem uma egrégora para que eu consiga fazer o meu pedido, fazer minhas oferendas, etc. Como é que as pessoas nesse meio conseguem fazer uma ligação com essa grande canção que se torne algo consciente dela? Como é que você indicaria isso para uma pessoa? Se é que existe uma receita para isso? Olha, uma ótima pergunta. Receita não existe, mas para citar o Endo Velikon, né, um dos meus grandes mestres e fundador do ramo de Carvalho, uma das definições do druidismo é o constante processo de aprender e ouvir a Hora Mor. Você se tornar mais afiado, né? E aí afiado aqui pode ter o sentido de uma arma ou pode ter esse sentido de afinação de um instrumento musical. Uma vez que você entra na senda do druidismo, eu acho meio difícil, para não dizer impossível, você ficar totalmente ignorante ao fato de que suas ações reverberam. Eu desconfio que se você se isola, mas não no sentido de prática solitária, mas se isola no sentido de não perceber essas reverberações, tem alguma coisa com o seu druidismo que não está muito bem posicionada, e eu ouso falar isso mesmo, assim. Não que você precise acreditar que existe Hora Mor, mas todas as nossas mitopoeses, todos os nossos mitos, contos de reis, eles falam muito claramente sobre as consequências das nossas atitudes, sobre você não ser honrado, você não ser hospitaleiro, como isso te atinge primariamente, assim. E aqui não é uma leitura de que você precisa necessariamente ser bom, dar outra face, nada dessas questões cristãs. Mas é no sentido de você encarar a consequência dos seus atos mesmo. Às vezes você só quer destruir tudo e tá tudo bem. E a consequência da sua destruição é que suas mãos vão estar sujas de sangue. E ok, o druidismo aceita isso, não diz que isso é errado. Mas você sabe que você não pode desejar destruição e não sujar sua mão. Então é nesse sentido que eu falo que se perceber e ouvir a grande canção é um exercício cotidiano, é um exercício que pode ser feito de uma maneira contemplativa, que a gente costuma fazer muito. Então, eu vou fazer uma trilha, eu paro para ouvir os pássaros, o barulho do rio, o barulho da cachoeira. Mas não é só isso. Você pode estar no meio da cidade, eu moro na Moca, 900 metros da Estação Pedro II, e eu ouço a Hora Mor da minha casa. Porque a Hora Mor da onde eu moro, a Hora Mor de São Paulo, é uma dissonância de buzinas, de escapamentos de carros, de motos que não estão muito bem reguladas, porque a pessoa que está usando aquela moto não tem dinheiro para levar no mecânico e está tentando fazer a vida dela entregando iFood. Existe beleza em todos os lugares, não só quando você está olhando para um lindo pôr do sol no mar. Existe som e vibração em todos os lugares. Então, a gente está aqui, está conversando, eu estou ouvindo a vibração das vozes de vocês que estão aqui comigo nesse momento. Esse tempo que vocês estão dedicando para estar aqui comigo, ele está vibrando dentro de mim. E agora a gente está dividindo um pedaço da Hora Mor juntos. Eu não preciso estar no show do Bardruna que vai acontecer no final do ano
para ouvir a Oran-Mor. Apesar de isso ser mais fácil, eu não estou dizendo que não é mais fácil. Claro que é. Mas isso não é uma condição sine qua non. Você pode ouvir a orquestra da vida a todos os momentos, assim, e em todos os lugares. Eu preciso comentar isso, mas você vai no show do Ardruna, não vai? Porque eu vou. Olha, quero muito ir, mas um amigo meu marcou casamento pro dia. Então eu preciso ver, eu tô torcendo para que seja tarde. Ele fez o save the date. Não passou o horário ainda, eu tô torcendo no show do para que seja Ardruna, olha tarde. só que Podia, épico que não seria, é? cara. Pois é, mas ele não é do druidismo, que se fosse eu aposto que Puxa, seria lá. Perdeu a chance, cara, de casar no show do Ardruna e tem certeza que ia ser fantástico. Pois é. É esse aqui do dia 12? 12 de outubro? 12 de outubro. 2 de outubro. Ah, tá. Você vai, né, Vinícius? Agora eu vou, né? Pô, que isso? A Comprar, né? comunidade inteira vai, a Vivian tá exatamente. perdoada porque tem um compromisso com um brother dela que tá casando. Só eu não irei porque moro muito longe. Ah, eu vou. Cara, se for por falta de onde ficar, você sabe que você pode ficar aqui, né? Não, tô ligado, mas o negócio é a viagem daqui até aí, né? Não, aí tudo bem. Aí tudo bem. As dissonâncias aí da vida atrapalhando as coisas às vezes, né? Mas é pro crescimento. Assim, uma lição, uma verdadeira lição, né? Que é a questão da gente ser responsável por aquilo que a gente vai fazer, né? Eu acho que principalmente aqui, tipo, assuma as consequências da crítica que eu vou fazer agora, entendeu? Mas acho que as pessoas que estão no meu culto, né? Tipo, elas acabam esquecendo que haverão consequências. Que se você, por exemplo, tipo, sai da harmonia da canção do universo, da vida, e porque você tá a fim de destruir as coisas, você tem que, né, ter a hombridade, a honradez de aceitar as consequências do que vai vir. Faz parte, inclusive é digno, é muito digno, né? Então eu achei essa colocação da Lívia assim, tipo, um dos grandes, né, um dos grandes destaques do não só desse episódio, mas acho de todos os episódios que a gente gravou e que vão ao ar, né? Eu acho que todo mundo deveria prestar muita atenção nessas palavras, que foram verdadeiramente inspiradas pela Alwen. Não, e uma coisa que eu queria falar também é dessa coisa que ela falou de ver beleza. Fiquei tocado de verdade com isso. Eu acho muito interessante isso, porque a gente sempre fica pensando, pô, moro em São Paulo, que saco. Eu mesmo moro do lado de uma avenida. É tipo o dia inteiro buzina. Mas assim, à frente da minha casa tem um parque, que é um parquezinho que tem um muro do cemitério atrás, assim. E, cara, isso de vez em quando eu escuto os barulhos dos pássaros nas árvores, né? E isso me lembra também que tem vida em São Paulo, tem coisas acontecendo o tempo todo. E é questão de, tipo, todo mundo tá no corre, né? Isso que a Lívia falou também, pô. Pô, não é. Ninguém. Acho que as pessoas não querem ficar andando pela rua de carro, de moto, sabe? É porque elas estão lá no corre. Isso também é bonito, porque a pessoa tá buscando a vida dela, sabe? Tá buscando o crescimento dela. Se você for ver, tudo é sincrônico de uma certa forma, apesar de parecer caótico. Pô, eu queria só comentar que andar de moto também te traz uma profundidade de reflexão muito forte, cara, de verdade. Sério mesmo. É que eu não sei se você tá falando isso aqui em São Paulo, né? Porque aqui você. Aqui o Então, negócio aqui o negócio é reflexo, né? Então eu vou dizer que andar de bicicleta é mais intenso do que andar de moto. Talvez. Muito mais intenso. Sim. Mas novamente É o teu não em corpo São contra- Paulo, né? Porque aí o perigo dobra, triplica, né? Enfim. É o teu corpo contra os elementos, mas teve uma época que eu ia de bicicleta, muito afortunada, né? Eu ia de bicicleta pro trabalho, gente. E no meio das cantadas dos taxistas, né? No meio de tudo aquilo, eu percebia que, por exemplo, a Avenida Brasil aqui em São Paulo, para quem tá ouvindo, ela parece que ela é uma linha reta, assim, que ela é plana. Gente, não é. E só estando de bicicleta que você percebe que ela não é plana, que é uma subida, entendeu? Se você tá de moto, você não percebe, você tá de carro, não percebe, né? Mas estando na bicicleta, você consegue perceber. E sobre isso de todo mundo tá no corre, assim, eu pego o metrô todos os dias para ir trabalhar. Eu trabalho na Avenida Paulista. E eu percebo muitas coisas no metrô, eu fico observando muito, assim. E no meio daquele barulho dos apitos do metrô, tem muita gente rindo.
Tem muita gente fofocando, principalmente na volta do dia de trabalho. As pessoas estão contando histórias umas para as outras e fofocando sobre a vida no trabalho, assim. E é isso, assim. Poxa, as crianças rindo no parque, eu também acho que é um certo jeito fácil de você perceber que existe alegria. Mas, de novo, ela existe em todos os lugares, assim. Ela existe em todos os lugares. E existe música em todos os lugares. Então, de novo, no metrô aqui de São Paulo, tem a música que tá vazando do fone da pessoa que tá de fone. Tem a música da pessoa que não tá de fone, sabe? Não tá cobrindo com o combinado coletivo dela. Tem as pessoas que estão cantando na cabeça, né? Tem, se você quiser, tem toda uma sinfonia de sons para você observar e tá presente naquele momento. É um som do próprio metrô. Eu estava pensando nisso outro dia, né? Que eu tenho muitas questões, essas questões climáticas, elas me pegam muito, né? Eu acho que todo mundo do druidismo tem questões com a natureza, com o meio ambiente, então a gente perceber que a gente está destruindo o meio ambiente por causa da nossa forma de vida é meio, dá uma bad vibe, assim, sabe? E aí tem muita, né, tá muito em voga esse discurso de fim do mundo, né? Fim do mundo, porque o mundo vai acabar, porque 2050 não sei o que lá, porque 2030 não sei o que. E aí, mas assim, tudo que pode acontecer com a humanidade, você olha para o lado, as pessoas, elas não estão assim, não é que elas não estão preocupadas, mas ninguém para de festejar por causa disso. Você vai num país pobre, as pessoas não param de sorrir porque elas são pobres. Ou numa comunidade que seja, nem num país, né? Aqui, pobreza aqui do lado, sabe? Assim, há alegria e esperança em todos os lugares. E é como você fala, né? Sobre o nó celta, que não tem começo nem fim. Essa coisa da gente acreditar num fim do mundo é muito cristã, né? É uma narrativa muito cristã. Porque não vai ter fim. Não existe fim do mundo. A gente não vai acabar com o mundo. O máximo que pode acontecer é a gente ser extinto. Mas até aí, mais uma espécie que vai ser extinta. Se a gente entende e se entende como parte de um processo natural, a gente entende que a gente é só parte do processo. A gente não é protagonista da natureza, né? E eu acho isso uma perspectiva. Isso até combina com o que a gente está falando, porque a Hora Mor, um dia a gente vai acabar. E a Hora Mor não vai acabar. Não, vai prosseguir. E vai ficar, o nosso eco vai ficar ali, mas mesmo assim as coisas continuam. Com certeza. Enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando de um filme que vocês todos devem conhecer, que é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E a forma como ela encara a vida, a forma como ela olha, parece que, tipo assim, ela tá totalmente sincronizada com a Namor, né? Com vários fatos da vida dela. Até o ponto em que ela precisa ser lembrada também, que ela também faz parte, que ela não é só uma espectadora observando e analisando e tudo mais. Ela também tá ali fazendo parte da história, né? E acho que esse ponto que o Vinícius levantou também é muito importante, porque ele prova que não é a fartura material só, ela faz parte. Claro, ela faz parte. Não dá pra gente pegar e romantizar e dizer que não importa. Claro que importa, né? Mas não é ela o determinante pro estado de espírito das pessoas, que mesmo em situações de muita miséria, de muita dor, de muita pobreza, as pessoas conseguem tirar forças pra sorrir, pra compartilhar a vida dela com seus entes queridos, com a sua comunidade. E se você observar, são as comunidades mais fortes, são as mais unidas, são as mais presentes, né? E humanas entre si, né? Porque só quem tá na dor entende a dor do outro a ponto de, tipo, mesmo estando sofrendo, estender a mão pra ajudar aquele que tá passando por necessidade, né? Então vou passar aqui pro Neto e a gente dá continuidade. Só para complementar aqui, tal qual nas comunidades celtas, eu imagino, é a diversidade que forma o caráter do indivíduo e a junção da comunidade. Bom, para a gente finalizar esse episódio que foi verdadeiramente maravilhoso, a gente queria saber de você, Lívia, quais são as suas outras fontes de estudo, onde você vai para além da Hora Mor no druidismo, o que você gosta de se informar, e se você quiser, principalmente que você já citou, né? Então,
caso a audiência queira saber mais sobre você, sobre os seus posicionamentos, seus pensamentos, quais são suas arrobas aí nas redes sociais? Eu queria perguntar uma outra coisa também, já fala com tudo isso. Como que você encaixa a questão de sincronia da hora mor num ritual, por exemplo? Responder primeiro do Vinícius, depois volto na do Gabriel. Eu encaixo a sincronia da hora mor primariamente, como acho que todo mundo, através de instrumentos musicais mesmo. Acho que eles são grandes facilitadores, né? Então, ter um tambor, ter um violão, ter uma flauta, alguma coisa assim, ou mesmo um ramo de prata, um guizo, algo que gere algum barulho e que possa trazer essa conexão das pessoas para aquele instrumento musical, para aquele som que está sendo produzido ali. Uma outra forma muito simples é entoar a Awen, todos juntos, né, fazer uma cacofonia, cada um no seu próprio ritmo, ou tentar sincronizar, entoar a Awen. Para mim mesma, entoar a Awen quase como o Om para o pessoal que faz yoga, né? Então, meditar com a entonação de Awen e sentir essa vibração das minhas próprias cordas vocais no meu corpo. Uma outra forma, mas isso é uma prática bem solo, é prestar atenção no meu batimento cardíaco, no tambor que existe dentro do meu próprio corpo. Então, tentar meditar prestando atenção no som que eu mesma estou produzindo. E aí, às vezes, tem um burburígmo ali no meio, né? Um intestino fazendo no meio, assim. E eu acho interessante perceber também isso. Eu vou prestar atenção nas batidas do meu coração. E aí, na verdade, você solta um pum. Tá tudo bem, né? O nosso corpo produz sons. Tá tudo bem, a gente tá ali para isso. Coisas. Então, eu tento trazer a hora mor dessa forma. E eu acho da forma também dessa coisa de me conectar nos sons do ambiente, que a gente estava comentando, né? Então, o Wendell Vellicon falou muito sobre essa meditação ativa, né? Andando como árvores. Eu cito muito ele porque é uma pessoa muito inspiradora para mim. Então, o Bosque do Javali, gente, vamos lá, né? Mas essa coisa de andar com consciência. E a partir do momento que eu estou andando com consciência, ouvir os barulhos em volta de mim. Então, fazer aquele exercício de ir expandindo cada vez mais a audição. Então, primeiro eu estou ouvindo os barulhos que estão acontecendo aqui no meu quarto, depois na minha casa, depois na minha rua, depois e vai aumentando. Ou eu estou andando na rua, mas eu estou presente, então eu estou percebendo onde eu estou pisando, estou ouvindo os barulhos em volta de mim. Eu citei, né? Estou no metrô e estou prestando atenção nas conversas em volta, não numa maneira de tentar espionar na vida dos outros, mas perceber que essas pessoas estão sorrindo, né? Estão contando suas histórias de vidas umas para as outras. Então, e percebendo como esses elementos sonoros afetam meu dia a dia. E entendendo, como eu disse, essa sacralidade de ser uma compositora dentro da minha própria história. Então, me pensar como uma musicista dentro da narrativa da minha vida, assim, né? E aí eu trago isso para os rituais, quando a gente está falando sobre centramento, pelo menos nos rituais que eu faço com as minhas irmãs, fazia com o meu grupo, a gente trazia isso muito para o momento do centramento. Sobre fontes, então eu falei que eu ia citar alguns gringos, eu falei muito do Frank McOwen, né? Porque ele tem um capítulo sobre a memória, ele fala sobre isso, no livro dele que chama The Mist-Filled Path, né? Então, o caminho cheio de névoas. Ele fala bastante sobre a gnose e a experiência pessoal dele, então ele cita mais a Hora Mor. Tem um livro sobre a Hora Mor, que é um pouco uma coleção de poemas e um pouco desse catadão de várias passagens sobre a Hora Mor, mas ele é um autor que escreveu só esse livro, até onde eu sei, que ele chama E.H. Regan, e ele escreveu só esse livro, eu não encontrei outras coisas dele, mas é um pouco essa ideia, assim, da Hora Mor como uma jornada, né, como uma coisa que você trilha, ou a percepção dela. A Teresa McCall também fala em algumas passagens sobre a Hora Mor, e a gente tem alguns livros sobre Celtic Heritage, né, sobre ancestralidade celta, algumas passagens também, então, da Auli Rees. Eu falei que eu ia citar uns gringos aí, então, trazendo eles aqui para vocês.
como fontes. E aí vocês perguntaram sobre os meus estudos, né? Onde que eu estudo mais. Então, atualmente eu não tô como parte de nenhum grupo, e eu estudo lendo mesmo, comprando livros que me interessam, colocando eles na minha rotação de livros e buscando novas leituras. E autores nacionais também. Então, do Leone Moura, com as Crônicas de Nisfol, é um livro que eu sempre vou recomendar, maravilhoso. O trabalho de gnose pessoal do Marcelo Pasqualin, que fazia parte da nossa comunidade, também eu gostava muito. Às vezes eu volto nas minhas apostilas do Ramo de Carvalho. A Juju Couto, minha irmã de caminho, faz cursos maravilhosos no Serendipity Empório Celta, ela produz textos incríveis também, eu tenho a honra de ser beta leitora, a revisora dela. E minha outra irmã de caminho também, a Bodoguena, do Chamado de Morrigan. Aquela mulher é um poço de conhecimento, assim, o conteúdo que ela produz é assim, maravilhoso. Ela pesquisa muito, ela medita muito, ela recebe uma inspiração dos deuses que eu acho sem precedentes, assim. Então, parece um pouco até snob da minha parte citar as minhas próprias irmãs de caminho, mas elas são uma grande fonte de estudo e inspiração para mim, assim. Então, sigam o Chamado de Morrigan, sigam o Serendipity Empório Celta, a Arte da Serpente, do Ariel Molina também. E acho que é um caminho muito seguro do druidismo, eu diria, assim. É um caminho muito seguro do druidismo. Minhas redes pessoais, eu não faço conteúdo sobre o druidismo. Então, eu até posso passar, é Lívia Biancalana no Instagram, mas eu não posto conteúdo sobre o druidismo, esse não é o meu caminho, assim. Tudo que eu falo sobre o druidismo são nos encontros paulistas, nos encontros brasileiros. Eu vou participar do Dia do Orgulho Pagão esse ano, mas meu caminho atualmente de sacerdócio já foi muito intensivo, voltado para a comunidade, e agora ele está um pouco mais voltado para o meu núcleo familiar mesmo. Então, minhas irmãs de caminho, a minha família de sangue, a minha família escolhida, eu tento um pouco ser esse canal de conversa e praticar meu druidismo mesmo com eles, assim, por enquanto. É isso. Perfeito, então. Muito perfeito mesmo. Muito obrigado, Lívia. Eu acho que, sim, eu fico emocionado de falar nessas coisas, porque eu acho que nem você falou, né? A gente sempre sentiu isso, uma conexão muito forte que a gente tem com o universo, que eu não sei muito bem explicar, né? Mas aí a gente, assim, não tem muito como explicar isso em palavras sem sentir, né? Mas a gente tentou nesse episódio, inclusive, né? Então, assim, para mim foi muito especial, assim, muito tocante. E eu tenho certeza que, assim, nossos ouvintes também acharam que foi sensacional. E, cara, só tenho a agradecer muito por todo o conhecimento que você passou e por todos os insights que você deu pra gente, né? Muito obrigado de verdade. Com certeza, uma conversa para lá de maravilhosa, né? E conhecimento que você tem sobre o Oramor e essas ligações com o cotidiano da gente fazem a gente pensar nas coisas, repensar nas nossas atitudes. Obrigado pela inspiração, né? A gente espera contar com uma outra participação, com a outra contribuição sua em um episódio futuro, pois eu tenho certeza que, assim como a gente, os ouvintes vão ser agraciados com o seu conhecimento. É isso aí, Lívia. Como eu previ, foi um episódio pra lá de sensacional, de verdade. Tipo, eu já pressenti que ia ser tipo histórico, né? Mas acho que quem tiver aí a sagacidade de prestar atenção no nosso conteúdo, quando chegar no episódio do Oramor, vai sair assim extasiado, né? Então a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade, suas reflexões. Eu acho que todo mundo se engrandeceu um pouquinho por ter escutado e partilhado aqui com você. Muitos pontos para pensar. Você pode ter certeza que eu vou escutar muito aqui esse episódio de novo.
né? Nossa, tipo, tentar encontrar Oramora aqui na cidade que eu moro, que não deve ser muito difícil, porque ela não é tão caótico ainda quanto São Paulo. E se você encontrou Oramor, né, tipo, nesse verdadeiro caos que é São Paulo, tipo, aqui onde eu moro vai ser fichinha. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito o convite e estou à disposição para falar sobre outros temas. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. É isso aí, pessoal. A gente agradece muito aí a audiência de vocês. Estamos encerrando mais um episódio do Nemeton Podcast. E lembrando, como sempre, que a gente está nas principais plataformas de podcast. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.